O PVC, ele apurou sobre o que aconteceu no treino de anteontem, e ontem, nos 15 minutos que a gente viu, o Ancelotti ensaiou uma coisa diferente, a gente não consegue saber. Eu sou um pouco mais conservador em relação ao PVC, para mim não tem escalação provável pelo que ele fez na semana passada, e quem assistiu ao posse de bola na semana passada viu aqui a gente avisando que não tinha certeza de nada. Eu falei, olha, ele tá testando os dois laterais, ele tá testando tanto o Douglas quanto o Alexander, ele tá testando Danilo e Banes, ele tá testando Matheus Cunha e Igor Thiago. Era difícil cravar, a gente tinha até as percepções, quem a gente achava que era favorito, e eu mantenho essa mesma observação para essa semana. Eu não consigo, ao contrário do PVC, falar uma escalação provável com base no que o Ancelotti tem feito nos treinamentos e com base nessa mudança dele de resolver passar os atletas a escalação horas antes, ali no hotel, antes de sair pro hotel. E aí o que a gente viu ontem foi de novo um outro teste, e aí o teste, eu tenho duas ponderações. Primeiro eu vou falar o teste que ele estava fazendo. O teste era Danilo na lateral direita, Marquinhos, Léo Pereira jogando no Magalhães, Douglas, e aí Fabinho, Bruno Guimarães, na direita aberto Luiz Henrique, na esquerda aberto Martinelli, e o ataque era Igor Thiago e Vinícius Júnior. Quais são as ponderações em relação a esse time? Gabriel Magalhães e Rafinha têm tido cargas de trabalho diferentes porque eles tiveram desgastes. O Gabriel Magalhães, desgaste físico, e o Rafinha tá com bolhas no pé. Então eu imagino que o Gabriel Magalhães volte naturalmente no lugar desse do Léo Pereira, e o Rafinha jogaria aberto no lugar do Martinelli. Eu não descartaria que ele voltasse a esse 4-2-4, 4-4-2, enfim, mas com dois meio-campistas. Seria surpreendente pra gente o Casemiro logo sair, mas eu não descartaria. Então eu acho que ele continua fazendo testes, continua observando situações. A gente tem relatos de que durante o treino todo ele faz testes, que a sensação das pessoas que estão acompanhando é que às vezes ele está fazendo testes de setor, então ele monta o ataque, aí joga, aí depois ele mistura, aí treina, e vê só um time atacando, vê outro time só defendendo, lado esquerdo fazendo, lado direito. Então eu acho que ele tem procurado soluções nesse treinamento, e indo na direção do que a gente já falou aqui, de que ele entende que o Brasil vai passar dessa fase, e que a Copa do Mundo começa de verdade, com desafios de verdade até lá, mas pro mata-mata. É claro que o empate com o Marrocos muda isso, e até nesse sentido, a gente ouviu ontem, aí tava eu e o PVC junto, eu não vou contar quem que nos contou, mas estávamos juntos na resenha, e o cara falou pra gente, olha, eu não tinha visto o Ancelotti tão bravo há muito tempo, e depois do jogo contra o Marrocos ele estava bem bravo. Então eu acho que ele não gostou das soluções que ele viu no jogo contra o Marrocos, e pra mim, eu acho que ele vai voltar a jogar com dois meio-campistas. Pegando um pouco a mudança de comportamento, as entrevistas do Ancelotti, ou a entrevista pós-jogo, a entrevista do Danilo ontem, tá claro que os 25 primeiros minutos do Brasil na Copa foram um desastre para todas as pessoas envolvidas. E cortar cabeças por 25 minutos, por um primeiro tempo muito ruim, responsabilidade do técnico, que aí não tem nada a ver com o ciclo, com o presidente da CBF, com não sei o quê. A estratégia que ele montou para o jogo Marrocos foi péssima, porque ele aboliu os dois pontas, mas não construiu o trio no meio. Então ele ficou no meio do caminho, né? E aí esse é o dilema tático que a gente está discutindo. Para mim, ele não cortaria muitas cabeças de um jogo para o outro. Não é do feitio dele. Até porque seriam muitas. Pela torcida, tem que trocar 5, 6. Não é o perfil. E aí, entre as duas opções, eu considero a seguinte. A dos dois pontas, seria a volta do Luiz Henrique, é a fórmula que ele insistiu em todos os jogos até o início da Copa. Porém, momentos antes do início da Copa, ele chega à conclusão que, muito provavelmente, ele precisaria, e acho que a Copa tem mostrado isso, em alguns jogos, usar o trio no meio. Pensando não só no Haiti, mas mais para frente, eu fosse ele, eu insistiria na consolidação do trio no meio. E tentaria aquela formação que foi vista por reles 15 minutos do segundo tempo. Com o Rafinha mais aberto, a antiga, né, no lado direito, mas manteria o trio com Casemiro, que é o inimigo número 1 da nação, viu, gente? Se a gente entra aqui atravessa a rua, os caras querem pegar o Casemiro, que vinha jogando todas com o Ancelotti e vinha jogando bem, mas na estreia foi um desastre. Aqui os caras querem pegar o Casemiro. Mas eu acho que ele vai manter Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, como no segundo tempo, trio de meio, Rafinha, Matheus, que saiu do time inexplicavelmente, e Vinícius, com o Vinícius mais solto. A minha ideia, é mais ou menos a ideia que o PVC tem. Eu acho que é o meu palpite. Mas vou te contar que ele me parece perdidinho nesse atual estágio, segundo jogo da Copa. Agora, se eu entendi, né? Dentre algumas preocupações, dúvidas depois dessa estreia conturbada contra Marrocos, a notícia boa foi, de fato, a presença do Neymar no campo ontem no treinamento. Ele já tinha aparecido anteontem no treino que foi fechado pra gente, mas somente correndo de tênis, depois rapidamente de chuteira. Ontem surpreendeu porque o Neymar desceu com o grupo pro gramado, fez todo o aquecimento junto com o grupo. Aí sim é o momento ali em que a gente vê o corredor polonês, que a gente vê o Ancelotti celebrando o retorno do Neymar e depois pedindo aplausos, né? Todo mundo aplaudindo ali a volta do Neymar. Ele passa no corredor como se fosse um boas-vindas.
O primeiro treino dele também com a seleção brasileira, vale a gente registrar, depois que o Ancelotti assumiu, o Neymar nunca foi convocado e nunca tinha trabalhado com o grupo, então era como se ele estivesse vivendo ali um momento de estreante, né, de novato, e aí o Neymar passou nesse corredor polonês para ser batizado. Depois do aquecimento ele fez um trabalho à parte com bola já, né, fazendo algumas movimentações com bola junto com o preparador físico e participou ali de um pedaço, né, do bobinho com o grupo que não estava sendo utilizado pelo Ancelotti na parte ali do trabalho tático. Mas o Neymar está fora da partida de amanhã. Ontem a gente trouxe essa informação, o Neymar ainda não está liberado para treinar com o grupo, ele está fora do jogo contra o Haiti. A ideia é preparar o Neymar para o mata-mata, mas quem sabe, dentro das possibilidades, dar alguns minutos ao Neymar no jogo contra a Escócia. Então tudo vai depender de como ele vai evoluir nos próximos dias. Ele vai viajar hoje com a seleção para a Filadélfia, lá ele vai continuar o cronograma, fazendo trabalhos leves, né? Agora ele já não está entregue ao departamento médico, então ele vai para lá, a tendência é que ele fique no banco com roupa de passeio, como foi na primeira rodada. E uma projeção de que talvez ele possa trabalhar com o grupo nos treinamentos pós-jogo contra o Haiti. Então, ali pelo domingo, segunda-feira, que ele possa já fazer algum trabalho com o grupo para, quem sabe, jogar alguns minutos contra a Escócia. Há muita cautela por conta da lesão na panturrilha, para não voltar a ter algum outro tipo de lesão. É uma lesão que pode ser recorrente, tem todo o histórico do Neymar. Então, por isso, essa cautela, mas ótimo, né? Foi uma notícia boa, ele chegando ali, brincando com os jornalistas, perguntando se todo mundo estava com saudade. Isso já trouxe um outro clima, né? Um outro ambiente, que é a presença do Neymar no campo. Daqui a pouquinho razões, a gente vai... eu imagino até dele estar aí. É porque... o fato dele não estar jogando no nível que a gente sabe que ele já jogou e tal, mas ainda assim ser chamado, são várias razões, e uma delas acho que é essa, é a razão de que se você tem ele em campo, você tem uma atenção diferente do adversário. Agora, ele tem que, no final das contas, desempenhar, né, pra poder ser esse cara desequilibrante e que gere essa preocupação. Senão... vira que nem ontem estava falando o amigo lá da República Democrática do Congo, que falou do Cristiano Ronaldo, falou, olha, ele já não é mais o mesmo. Então, assim, as pessoas sabem. Ele até fala de uma maneira assim, coitado, eu acho que ele foi ingênuo, foi inocente, não teve maldade, mas ele tipo fala assim, cara, ele tá mais velho, né? Tá mais velho e... não é, então, assim, no final das contas, vai gerar uma preocupação de início? Vai. Agora, se ele entra num jogo, joga 20 minutos, no nível que a gente estava vendo ele jogar no Brasil, aí joga 20 minutos no outro desse nível, não vai gerar tanta, né, preocupação. Mas acho que de início, até por essa galera não tá vendo o que ele estava desempenhando no futebol brasileiro e ter a lembrança do Neymar de antigamente, o Neymar do auge, acho que ele vai gerar esse tipo de preocupação e acho que é um fator que sim, pode ser importante pra gente. Mauro César Pereira, um Endrick, né, que recebe minutos ali com os titulares. Um Endrick que ontem foi muito defendido pelo Danilo, tá? Muito defendido pelo Danilo na coletiva de imprensa. Será que é o momento, Mauro, do Ancelotti perceber que o Endrick pode ali ganhar espaço no ataque da seleção brasileira ou não, como a gente falou, porque esse jogo contra o Haiti vai ser muito fácil, não dá pra comparar com o jogo contra Marrocos, Mauro? Sinceramente, não tenho a menor ideia se o Endrick vai jogar ou não, mas com essas informações que a gente recebe, são muito, muito pequenas, são muito... É muito pouco para ter uma certeza. Você vê que todo jogo da seleção amistoso antes da Copa, o primeiro jogo da Copa, ninguém acerta a escalação, ninguém nem chega perto. Estava comentando com o Flávio aqui, os laterais vão ser Danilo e Alexandre, jogaram o Ibanez improvisado e o Douglas. No outro jogo lá do Panamá, não, o Gabriel tá poupado, joga Léo Pereira, jogou o Ibanez na zaga. E é por aí vai. Aí o Thiago perdeu o gol, jogou bem contra o Panamá, não deve jogar, jogou contra a seleção de Marrocos. Então... não sei. Eu já falei que eu acho do Endrick, que eu acho um absurdo se colocar essa responsabilidade, essa expectativa exagerada em cima dele. Ele é um jogador ainda muito jovem, ele é muito bom, mas ele ainda é muito jovem, eu sempre defendi a convocação desse rapaz, mas num time tão desorganizado, cheio de problemas, no qual nenhum dos setores funciona, defesa, meio campo, ataque, a contento, achar que a simples entrada do jogador vai resolver, pode acontecer, ele pode entrar, fazer gol e tal, e esse jogo não vai pedir nada, o adversário é muito fraco, a obrigação do Brasil é ganhar e ganhar bem. Ganhar e ganhar bem. Essa é a obrigação do Brasil, para começar a virar essa página e encontrar um caminho. Tá? Esse jogo é um presente divino para a seleção do Ancelotti. Jogar contra uma equipe tão fraca. Se tivesse um adversário agora mais qualificado, seria um jogo muito mais tenso do que a gente imagina que vai ser. A não ser que o Brasil se embanane com o Haiti, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá para duvidar de nada, mas acho muito pouco provável. Acho que o Brasil vai ganhar bem. Então, acho que, assim, minha intuição, acho que não vai jogar o Endrick de saída. Acho que ele talvez até coloque durante o jogo, mas de saída, não sei. Acho que, repito, muito mais sério do que discutir o Endrick. O Neymar, então, é bobagem falar. Neymar, que é relevância. Neymar não tem nem condição de jogo. Vai jogar ontem. Vocês viram o Harry Kane jogando ontem? Olha o nível da Copa do Mundo de intensidade. Acho que o Neymar vai fazer o quê? Pode sobrar uma bola para ele e tudo, mas vamos ficar falando de uma situação aleatória, em que, circunstancialmente, a bola pode sobrar e o jogador arrancar de algum lugar o talento que ele tem dentro dele e fazer uma grande jogada. Isso não é sério, pô. É jogar com aleatório, é o momento do Gabiru. Esperar que um jogador que você não espera saia alguma coisa. Porque o Neymar não consegue mais fazer grandes coisas no Santos, pô. A gente fica insistindo nesse tema. Eu não sei porquê. Eu acho que o problema muito maior é definir o time, a formação. Por exemplo, eu acho que o Luiz Henrique tem a chance de jogar. Por conta da questão do lado direito do campo.
que tem impacto no setor de meio campo. Ele joga com 3 homens no meio campo, um deles tem que ficar sempre se deslocando para fazer o lado direito, porque os laterais que ele tem hoje não dão profundidade. O Danilo até falou sobre isso ontem. Não é uma questão da minha idade, é uma questão da minha característica. Ele falou isso em outras palavras. Ele não é um lateral de ir no fundo, ele é um jogador de outra característica. O Alexandre também. O Felipe Luiz, quando jogador, também era assim. São diferentes características. Correto? Então, ele hoje não tem esse jogador, ele quer jogar com pontas. A Argentina, por exemplo, ela joga por dentro, não tem ponta, não tem jogada pelo lado, lateral não sobe. É outro sistema de jogo. Aliás, diferente de tudo que está sendo apresentado nessa Copa. Não tem jogador pelo lado do campo, faz as jogadas por dentro. Até o passe para o gol do Messi, um passe por dentro da defesa da Argélia, feita pelo Depô. O Messi recebe a bola com liberdade, chuta de fora da área, faz o gol, faz 1-0. Então o goleirinho colabora ali, mas enfim. O Brasil não, o Brasil ele precisa de jogadas pelos lados, ele quer jogar num sistema com jogadores pelos flancos. Tem o Vinícius por um lado e do outro quem pode fazer esse papel? O Ryan ou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique mais testado, acho que faz até mais sentido. E aí pode sobrar para o Rafinha, que não consegue executar bem a função por ali. Eu acho que essas questões são muito mais importantes, ajustar o time, definir, é o Danilo lateral, o Danilo. Então vai ser o Danilo, como é que vai trabalhar isso e tal. Do outro lado, ele vai com o Alexandre ou continua com o Douglas? É outra questão. A zaga, eu acho que não tem dúvida. O meio campo, Casemiro continua ou fica o Fabinho, que entrou no segundo tempo? Né? Paquetá segue no time, Bruno Guimarães vai seguir, com toda certeza. Qual vai ser o tripé do meio campo? Qual vai ser o posicionamento dos jogadores? Ele vai manter como foi na parte final do jogo, quando até melhora o desempenho do Brasil. O volante, o Fabinho, o Casemiro, um pela direita, no caso pode ser o Bruno, um pela esquerda, pode ser o Paquetá, o trio, se for esses jogadores, pode ser o Danilo Santos, pode ser qualquer um. Mas 3 homens vão ter os pontas. Quem vai fazer o lado direito? Rafinha não consegue, vai ter um centroavante? Ou ele vai botar o Rafinha por dentro, circulando como atacante livre, sem um homem de área, Vinícius pela esquerda e o Luiz Henrique pela direita, por exemplo. O Ryan, eu acho que fica mais como num plano secundário, porque jogou menos vezes. O Luiz Henrique teve mais oportunidades em toda a fase de preparação, acho que é mais provável. É isso, eu acho que essas são as questões mais importantes, porque ele tem que encontrar uma solução, começar a encontrar uma solução. E a solução não é pegar assim, tira o Thiago e põe o Endrick. Ele pode chegar lá e fazer 2, 3 gols, ainda mais no Haiti. Mas o funcionamento do time é a questão. Tem que funcionar melhor, porque contra a Escócia já vai enfrentar um time que tem mais jogadores experientes, jogadores de Premier League, jogadores de Série A da Itália, que vai montar um ferrolho. A Escócia, mesmo que perca para Marrocos, ela tem 3 pontos. Ela pode empatar com o Brasil, fazer 4 e se classificar como terceira colocada. Especialmente se ela perder por um gol. Ela fica com saldo de 0, empata com o Brasil, ela faz 4 pontos, saldo 0. Dificilmente não se classifica com essa pontuação. Então, é uma oportunidade esse jogo. Mas para ajustar a equipe. Se o Neymar vai jogar ou não, é totalmente secundário. Hoje, nesse momento, tem menor relevância, zero relevância. Repetir, zero relevância. E a questão não é a simples entrada de um jogador, do Endrick, e sim ajustar a equipe. O Endrick pode ser até uma peça num time mais ajustado que funcione melhor. Ele pode ter, por exemplo, o Endrick no lugar do Igor Thiago, pode insistir com o Rafinha na direita, embora não funcione tão bem. Lembrando, quem joga por aquele lado do Barcelona é o Lamine Yamal. O Rafinha joga do meio para a esquerda. Na esquerda tem o Vinícius. Ele vai jogar centralizado. O Matheus Cunha vai jogar? Pode ser o Matheus Cunha. Que para mim é mais meia do que centroavante, pode ter oportunidade também. Mas acho que a questão é esse lado direito ali. O lado direito é um problema, porque dentro do sistema de jogo dele, ele precisa ter quem ocupe ali. Ele tinha o Estevão, machucou. Tinha o Wesley, lateral com profundidade, machucou. E aí ele insistiu no modelo com o Lucas Paquetá. E a gente viu que no primeiro tempo, meio campo do Brasil estava vazio. E isso estourou em cima do Casemiro, que não jogou bem, é verdade, mas acho que estouraria em cima de qualquer volante no cenário do que foi o primeiro tempo. No segundo é diferente, o time se ajusta, ele posiciona os 2 homens mais ali ao lado do volante, Fabinho, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, dá uma roubada no time, muda a postura também do Marrocos recua, tem menos a bola, joga de uma outra forma no segundo tempo, talvez até pelo desgaste da primeira etapa, quando foi dominante, um time mais intenso. Mas, enfim, acho que tem tanta coisa para ajustar e imagino que nesses treinamentos ele não esteja se preocupando apenas em ver se o Neymar está correndo em volta do campo, se ele fez 5 embaixadinhas ou se o Endrick treinou bem ou mal. Ele tem que arrumar o time. Ele tem um time para construir, gente. O time do Brasil mostrou contra Marrocos um estágio embrionário, um time no estágio inicial. Aí você vimos ontem a Inglaterra. A Inglaterra fez uma exibição, especialmente no segundo tempo, excelente, contra um time que tem um certo peso, que é o time da Croácia. Eliminou o Brasil, foi vice-campeão em 18, já foi semifinalista. É uma escola de futebol herdeira da antiga Iugoslávia, que sempre fabricou bons jogadores. Né? Ontem, o time da Croácia ontem já não era um time tão envelhecido, já tinha uma mescla de alguns jogadores mais jovens. Né? A gente sempre fala que sempre são os mesmos e tal. Né? O Modric com 40 anos, aliás, jogando mal, cometendo pênalti, inclusive, não fez uma boa partida. O tempo é implacável, não tem jeito, né? Então, embora exista um Messi aí com 38, quase 39, fazendo o que fez na estreia. Mas, em geral, né, o tempo não perdoa. Até o Messi vai chegar o momento dele, não vai ter jeito também. Não vai jogar a vida inteira, infelizmente. Mas é isso, acho que ele tem várias coisas para resolver, e teve aí um prazo razoável, está tendo, né, que ainda não acabou. São 6 dias entre um jogo e outro, para arrumar o time. Para arrumar o time que precisa muito. E ontem até o Danilo, a entrevista muito boa, ele fala, não estamos no estágio de outras seleções. Aí ele cita, né, França, eu acho que Argentina, né? França e Argentina. Ele fala, não está mesmo. E nem da Inglaterra. Vou mais longe, e nem da Espanha, que estreou muito mal.
Mas você sabe qual é o retrospecto do time espanhol, dos jogos anteriores. É um time muito mais montado. Foi muito mal, foi uma situação ridícula, foi um papelão. Mas que tem um conteúdo ali que pode ser retomado, né? E o Brasil não. O Brasil tem um time na Copa do Mundo tentando se formar. Então acho que ele tem várias coisas para resolver, vários problemas, e essa é a última oportunidade que ele vai ter. De tentar montar o time contra o Haiti, que é um jogo mais fácil, né? Que pode se complicar se o Haiti montar uma retranca, que o Brasil foi incapaz de furar o bloqueio defensivo, como aconteceu ontem com Portugal, numa atuação também pífia, né? Do time português contra a República Democrática do Congo. E aí, se ele consegue uma boa vitória, consegue encontrar um caminho, ele vai ajustando, contra a Escócia vai evoluindo para chegar no mata-mata num nível de competitividade maior. Porque até agora, das seleções importantes, eu acho que a que mostrou assim, menos conteúdo foi o Brasil. Resultados de Portugal são coisas diferentes, gente. O resultado de Portugal e Espanha é ruim, mas o conteúdo do time, você sabe que Portugal tem mais a apresentar. Já apresentou em tempos recentes. O mesmo vale para a Espanha. O Brasil não. O Brasil mostrou o quê? Copa América deram Dorival, nada. E com o Carlo Ancelotti, em nenhum momento mostrou ser um time próximo de uma maturidade, de uma definição, de um modelo de jogo. Não mostrou. E na Copa do Mundo ainda não. Então é trocar o pneu com o carro andando. Tem muita coisa para o italiano fazer, muita coisa para ele se preocupar. E eu imagino que essas sejam as prioridades dele. Não seja o Neymar, nem tampouco o Endrick. O Endrick tem uma questão que alguns colegas já levantaram, que eu não sei até que ponto isso procede, mas acho que vale uma reflexão, que seria a questão do comportamento tático. O Endrick executa ou não o que ele quer. O Igor Thiago, por exemplo, pressiona muito cedo de bola. O Brasil não mostrou uma boa capacidade de pressão na saída do adversário contra Marrocos. O Brasil não fez bem esse trabalho. E o Igor Thiago é bom nisso. O Endrick não estaria cumprindo. Não sei até que ponto isso procede, mas essa é uma das bolas que foram levantadas aí nos últimos dias. Mas ele pode convencer e mostrar ao garoto como ele quer, e nos treinos ele pode executar aquilo que o técnico quer e ganhar espaço. Pode acontecer também. Então tem muitas coisas que ele tem, com as quais ele tem que se preocupar antes do jogo dessa sexta-feira, que é, digamos assim, a última chance que ele tem contra uma carne assada. Agora, não pode deixar a carne assada, né, se tornar a carne assada indigesta e ficar engasgada aqui. Carne assada tem que saborear desfiando ela tranquilamente, né? Macia, tranquila, e tem que fazer do adversário realmente uma carne assada para poder passar bem e aí começar a mirar o jogo seguinte, a classificação. E o detalhe, o Brasil precisa vencer bem para tentar ser primeiro. Tem esse detalhe também. O saldo é importante, sim. Eu entendo quando o Danilo é perguntado a respeito, e ele fala, não, seria um desrespeito. Claro, ele é um jogador, a gente aqui pode falar. O Brasil precisa vencer bem. E por que precisa vencer bem? Para tentar a primeira colocação do grupo. Se for segundo, vai para o México, já vai mexer na logística, e o adversário pode ser outro. Pode ser mais complicado, né? Então, o primeiro lugar também é importante. Lembrando que na última rodada, Marrocos enfrenta Haiti, provavelmente eliminado, né? É aquela carne assada que já está até mais macia, sabe? Já preparou, já comeu, já deu uma esquentada, a carne já está toda desfiada, assim, mais facinho de saborear. Então, quem vai pegar mais moleza, em tese, é o time de Marrocos, para tentar fazer saldo de gols. O Brasil, então, precisa vencer e vencer bem. Isso é uma coisa que os jogadores têm que ter na cabeça. 2 etapas no jogo. 3, na verdade. Uma, jogar bem. Outra, vencer o jogo, né? Que joga bem, leva a vitória, correto? E outra, tentar fazer o maior número de gols. Não dá para fazer 2-0 e tocar a bola. Tem que fazer 2, buscar 3, buscar 4, fazer o maior placar possível se o jogo se oferecer dessa maneira, né? A não ser que vire aí uma coisa dramática como houve com Espanha e com Portugal, em 2 exibições, especialmente da Espanha, né? Absolutamente constrangedoras, empatando, deixando muito a desejar, com futebol muito fraco.